Fim dos tempos. Olá pessoal, meu nome é Douglas e vou continuar falando sobre esse assunto, fim dos tempos, porque esse é um assunto que está atual hoje e vai continuar crescendo cada vez mais as coisas que evidenciam que o fim dos tempos está próximo. Notícias sobre isso não faltam, porque são notícias que revelam os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos. Isso está acontecendo hoje. Mas também o que podemos ver claramente é que está acontecendo também, ao mesmo tempo que essas notícias, desses fatos que acontecem no mundo, desses sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus está acontecendo no mundo, acontece também uma coisa que também vai mostrar o quanto a humanidade hoje está por fora. Não quer saber, não quer entender essa questão, porque eles não ligam para isso. Porque a humanidade hoje, infelizmente, ficou mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Elas não querem saber de Deus. Elas querem saber dos prazeres que elas podem curtir, que elas podem viver intensamente. Essa é a realidade da maioria das pessoas no mundo hoje. E com isso está crescendo entre as pessoas a apostasia da fé, o ateísmo, a incredulidade. Está crescendo o fato das pessoas nem saberem quem é Jesus hoje em dia. Não sabem o que significa evangelho. Não querem saber desse papo careta de religião. Para elas, o que se interessa mais é coisas terrenas. Elas só pensam em coisas terrenas. O que interessa mais para elas é se envolverem em negócios desta vida. É quererem viver como se nada estivesse acontecendo. Elas acham que esses sinais são coisas que acontecem assim, sem nenhum motivo. Mas elas estão enganadas. Então, a maioria das pessoas hoje vive dessa forma. E isso é um erro da parte dessas pessoas. Porque quando as pessoas não dão importância aos sinais que estão acontecendo e que estão demonstrando claramente que haverá um fim dos tempos, essas pessoas estão dormindo. Elas não estão atentas, não estão sóbrias à vida. Elas estão dormindo. Elas se acostumaram demais com esse mundo, se amoldaram demais a ele. Elas amam ao mundo e as coisas que nele estão e fazem disso o sentido de suas vidas. Muitas pessoas só vivem em função disso. Mais nada. Mais nada importa. Principalmente o Senhor Jesus não importa para elas. Para elas, Jesus é um mito, um profeta, um humano qualquer. E se esquecem dele. A humanidade, infelizmente, chegou a esse ponto de esquecer do Criador. Muitos jovens hoje não estão se lembrando do Criador enquanto ainda são jovens. E quando chegarem à velhice, por não terem se lembrado do Criador enquanto forem jovens, quando chegar na velhice, não terão na velhice nenhum contentamento, em tempo algum. Então, é isso que acontece com as pessoas hoje. Está havendo uma certa falta de as pessoas crerem em Cristo Jesus. Embora existam a pregação do Evangelho, embora muitas pessoas preguem a salvação em Cristo Jesus, mas as pessoas não dão ouvidos mais, porque se deixaram envolver e se enredar por outras coisas que tirou delas essa noção, tirou delas essa realidade para a qual muitos estão dormindo. Muitos não estão mais vivendo uma vida devotada a Cristo Jesus. Pelo contrário, estão distantes dele. Essa é a realidade de muitas pessoas. Então, o que está acontecendo hoje é algo que
estava acontecendo também nos dias anteriores ao dilúvio. Então, em relação à volta ao Senhor Jesus, isso também acontece. Muitas pessoas hoje não querem mais saber. E isso é um assunto que foi tratado nas Escrituras. Muito sério e importante. Foi tratado aqui na segunda epístola de Pedro, onde ele fala sobre esse assunto. E quando eu ler esse texto aqui, você vai ver que aquilo que Pedro escreveu naquela época é a mesma coisa que está acontecendo hoje. E vai acontecer futuramente. Essa é a verdade. Então eu vou ler esse texto aqui, muito interessante sobre essa questão. E o texto começa assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, olha bem essa expressão, nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus e consequentemente antecedem o fim dos tempos. É a isso que ele está se referindo como os últimos dias. Que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Várias pessoas vêm escarnecendo, com deboche, com piadinhas, não dando valor à volta ao Senhor Jesus, pelo contrário, escarnecendo sobre esse dia. Para eles, esse dia não significa nada, é motivo de piada, de risada, coisa engraçada. Eles acham assim, eles acham com esse deboche, com essa irreverência a respeito desse dia. É isso que está acontecendo hoje, nessa geração, e isso vai se agravar ao longo do tempo. Então ele continua aqui dizendo: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então essas pessoas que vêm com seus escárnios, com seus deboches, com a sua ridicularização, com piadinhas a respeito do dia da volta do Senhor Jesus, eles vêm dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Será que isso é verdade? Será que o mundo em que vivemos hoje está do jeito que foi desde o princípio da criação? Ou algumas coisas já mudaram? Algumas coisas estão acontecendo, estão mudando a realidade do mundo. Muitas coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Os sinais são claros. Todos os dias vemos notícias sobre sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus acontecendo. Terremotos, epidemias, fomes, guerras, rumores de guerras e várias outras coisas que demonstram que o fim dos tempos está chegando. Mas as pessoas, ao verem isso acontecendo, elas vêm com piadas, ridicularizam, acham que isso é só algo que acontece mesmo e não tem nada a ver com a volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas vêm assim, vivem assim hoje. Então ele continua dizendo aqui, deixa eu ler aqui, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Por quê? Por que eles dizem isso? Por que eles estão dizendo isso? Há um motivo. Porque deliberadamente, ou seja, de propósito, intencionalmente, essas pessoas, elas se esquecem elas se esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então as pessoas hoje se esquecem disso. Se esqueceram, não lembram mais. E esse é o erro. É por isso que elas vêm com esses escárnios, com essas ridicularizações, com essas piadas. Para elas, esse assunto sobre a volta do Senhor Jesus é motivo de piada, é de risada. Eles riem disso, eles não querem saber, acham ridículo isso aí. Então eles se esquecem disso, se esqueceram. A geração de hoje se esqueceu disso aí. Não lembra mais, porque não está familiarizado com isso. Está tão
apegadas às coisas terrenas, aos negócios desta vida, estão tão mais interessadas nos prazeres em que elas estão curtindo e se esqueceram do principal, que seria se lembrar da volta do Senhor Jesus. Elas não se lembram, mas ridicularizam, vêm com escárnios, com piadas a respeito disso. É assim que está acontecendo hoje. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, o mundo antes do dilúvio, onde as pessoas também, quando viram Noé construindo a arca, durante muito tempo, ridicularizavam ele, achavam ele louco. Ele era motivo de piada para muitas pessoas naquela época. Mas, quando veio o dilúvio, aquelas pessoas que riram, ridicularizaram, que chamaram Noé de louco, essas morreram afogadas. Veja que a história está se repetindo hoje em dia. É assim que acontece, essa é a realidade. Então, aí ele continua aqui. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, os homens ímpios que hoje estão ridicularizando, vindo com seus escárnios, dizendo onde está a promessa da sua vinda, se referindo à volta do Senhor Jesus, fazendo disso um motivo de piada, de risada para muitas pessoas, essas pessoas são os ímpios que serão destruídos. É isso que está reservado para o dia do juízo. O que está reservado para o dia do juízo é destruição dos homens ímpios, assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Aquelas pessoas pereceram. A história vai se repetir e muitos ímpios irão perecer no dia do juízo. Esses mesmos que escarneceram, dizendo onde está a promessa de sua vinda, esses irão perecer. É isso que está acontecendo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Nós não devemos esquecer disso. Quando o texto aqui diz que essas pessoas se esqueceram, nós não devemos esquecer disso em tempo algum. Isso tem que estar sempre em nossa lembrança. Temos que sempre relembrar esse fato que vai acontecer, que é o dia da volta do Senhor Jesus. Não devemos esquecer isso. O erro é esquecer, mas acertar é ficar sempre lembrando isso, dia após dia. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que nós devemos esquecer? O que nós não devemos esquecer em tempo algum? Que, para o Senhor, que é o Senhor Jesus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Muitas pessoas julgam a volta do Senhor Jesus demorada. Aí ridicularizam onde está a promessa de sua vinda. Essas pessoas se esquecem da volta do Senhor Jesus. A geração que vivemos hoje esqueceu da volta do Senhor Jesus. Esse é o erro esse é o erro que tem que ser corrigido para que possamos lembrar sempre da volta do Senhor Jesus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, para com todas as pessoas, ele é longânimo. Por que ele é longânimo? Porque ele não quer que... Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ele não quer que essas pessoas hoje que estão ridicularizando a volta do Senhor Jesus, ele não quer
que essas pessoas pereçam. Ele não quer que essas pessoas morram em tempo algum. O que é que ele quer então? Ele quer, deixa eu lembrar aqui o texto. Ele não quer que não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então todas essas pessoas que estão ridicularizando a voz do Senhor Jesus, com piadas, com escárnios, ele quer que essas pessoas cheguem ao arrependimento, se arrependam. Arrependimento sincero tem que acontecer da parte deles, é isso que ele quer. É isso que ele quer para as pessoas que estão vivendo na nossa geração, nesse século XXI, que estamos vivendo. É isso que ele quer. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui ele fala das coisas que vão acontecer quando o dia do Senhor chegar. Ele fala sobre isso aqui. Ele fala que os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos que se encontram nos céus serão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É isso que vai acontecer. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então as pessoas hoje, em vez de viverem com escárnios, com piadas, ridicularizando a volta do Senhor Jesus, não querendo nada com Deus, sendo mais amigos dos prazeres do que de Deus, em vez das pessoas pensarem em coisas terrenas e se envolverem em negócios dessa vida, elas deveriam deixar todas essas coisas erradas para trás e viver como os que vivem em santo procedimento e piedade. É isso que elas têm que viver, é dessa forma que elas têm que viver. Elas têm que se conscientizar que têm que viver assim. Era isso que Pedro escreveu em sua epístola para as pessoas naquela época. E isso serve para as pessoas da época de hoje também. É isso que as pessoas têm que entender. E elas têm que entender que elas têm que viver dessa forma, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a terra que nós conhecemos hoje, os céus, as estrelas, os elementos que existem nos céus, serão desfeitos, serão queimados, serão incendiados. Haverá uma destruição dos homens ímpios também, no meio disso tudo. Mas é hora de nos conscientizarmos que nessa época, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos, nós devemos esperar, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que devemos esperar. Devemos aguardar a volta do Senhor Jesus com confiança, com certeza, com convicção, com esperança de que isso vai acontecer. Porque, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que as pessoas hoje têm que entender. Elas têm que viver assim. Elas não podem mais cair nesse engano de ficar escarnecendo sobre a volta do Senhor Jesus, ficar ridicularizando quem pensa dessa forma, quem acredita, quem tem fé nisso aí. Então, as pessoas têm que parar com isso e começar a se conscientizar, começar a entender que isso é sério, isso é um fato real que vai acontecer. É isso que espera as pessoas. As pessoas têm que esperar isso. Então, essa mensagem aqui da Epístola de Pedro serviu para as pessoas serviu para as pessoas a quem essa epístola foi lida lá no primeiro século, mas serve para cada um de nós hoje, no século XXI também. Porque agora estamos mais próximos do fim dos tempos acontecer. E vai acontecer. Então, eu espero que o que
eu tenha falado aqui, baseado nesse texto, possa esclarecer alguém, possa ser um conforto divino para alguém, possa trazer esperança e confiança na promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Então esse é o objetivo dessa mensagem de hoje, que eu espero que possa ser útil para a vida de muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.